O que começou como uma simples aventura se transformaria em um dos desaparecimentos mais misteriosos do Brasil. Em 8 de junho de 1985, Marco Aurélio Bezerra Bozaja Simon, um escoteiro de 15 anos, desapareceu sem deixar vestígios durante uma trilha no Pico dos Marins, em São Paulo. Ele fazia parte de um grupo escoteiro experiente, e a trilha era conhecida por eles. Ninguém esperava que aquele dia se tornaria um marco de incerteza. Durante o trajeto, um dos garotos machucou o joelho e precisou retornar. O chefe do grupo pediu que Marco Aurélio descesse sozinho para buscar ajuda. Ele usava uniforme completo, tinha apito, bússola e experiência. Em teoria, ele estava seguro, mas Marco nunca mais foi visto. O grupo achou que ele já havia descido, mas quando chegaram à base, perceberam que ele não estava lá, e o que era um plano de emergência virou pesadelo. Assim que o desaparecimento foi confirmado, começou uma das maiores operações de busca da história do Brasil. Mais de 300 pessoas participaram: bombeiros, policiais, escoteiros, voluntários e até militares. Usaram cães farejadores, helicópteros e mapas detalhados da área, mas nenhum rastro foi encontrado, nem pegadas, nem roupas, nada. Era como se Marco Aurélio tivesse evaporado no meio da mata fechada. Os dias se transformaram em semanas e o caso passou a ser manchete em todo o país. As buscas se estenderam por meses, mas nada surgia. A montanha parecia esconder o garoto com um silêncio cruel. Com o tempo surgiram teorias. Teria ele sofrido uma queda, se perdido, ou alguém o teria encontrado antes? Rumores sobre crimes, isolamento voluntário e até fenômenos sobrenaturais começaram a circular entre moradores. Colegas do grupo disseram ter ouvido apitos na mata, e luzes estranhas foram relatadas por equipes de busca, mas nenhuma dessas pistas foi confirmada. O caso esfriou. Anos depois, a tecnologia trouxe novas esperanças. Em 2021, uma equipe especializada usou drones com sensores térmicos e mapeamento por satélite para tentar localizar alguma pista no Pico dos Marins. A Polícia Civil de São Paulo retomou as buscas por vestígios de Marco Aurélio Simon, um escoteiro desaparecido há 40 anos em Piquete, no interior do estado. Para uma grande varredura, mais de 300 pessoas envolvidas, mas, por enquanto, nada foi localizado. Ainda assim, os trabalhos continuam. Áreas suspeitas foram mapeadas, mas nada foi encontrado. Nem ossadas, nem roupas, nem sinais de que Marco Aurélio passou por ali. O mistério só cresceu. A família, mesmo após décadas, nunca deixou de buscar respostas. A dor de não saber o que aconteceu é uma ferida aberta. O caso de Marco Aurélio se tornou símbolo dos perigos das trilhas, mesmo entre escoteiros bem preparados. É estudado até hoje como um dos desaparecimentos mais inexplicáveis do país. O Pico dos Marins, com seus quase 2.400 metros de altitude, é um lugar belíssimo, mas também traiçoeiro. Muitas áreas são de difícil acesso e o tempo muda rapidamente. Mesmo assim, não é comum que alguém desapareça sem deixar qualquer rastro. A pergunta permanece: como um garoto com equipamentos, mapa e apito em plena luz do dia pode simplesmente sumir em silêncio? Nenhuma explicação foi capaz de encerrar o caso. Até hoje, o nome de Marco Aurélio é lembrado por escoteiros, montanhistas e famílias que enfrentam a mesma dor do desaparecimento. Sua foto continua em grupos e páginas de busca, e todos os anos, seu nome é lembrado nas trilhas do Pico dos Marins como um eco que se perdeu na floresta, um chamado que nunca teve resposta, e uma família que décadas depois ainda vive com a ausência e o mistério. Era 21 de dezembro de 2013, uma manhã gelada e clara de inverno. O tipo de dia em que o frio ainda se agarra à grama e o ar parece prometer neve a qualquer momento. Simon Hodgson, de 48 anos, natural de Hickle, North Yorkshire, vestiu o casaco, pegou os binóculos e se preparou para mais uma caminhada que deveria ser comum. Apenas mais um dia dedicado ao seu maior hobby, observar aves. Apaixonado pela vida selvagem e pela tranquilidade que encontrava na natureza, Simon explorava a costa de Yorkshire há anos. Seu destino naquele dia era Bampton Cliffs, uma reserva natural próxima a Bridlington, que ele considerava quase um refúgio pessoal. À medida que dirigia sua van para o local, sentia-se animado. Aquele percurso, repetido tantas vezes, lhe trazia uma sensação familiar de conforto. Chegando lá, estacionou no mesmo ponto de sempre, com vista para o mar aberto. As falésias, imponentes e cobertas de aves marinhas, o saudavam com o som característico dos kittiwakes e o distante eco dos gaivotões. Era uma sinfonia natural que ele conhecia bem. Simon desceu da van
Respirou o ar frio profundamente e começou a caminhar pelos trilhos à beira das falésias, com os binóculos pendurados no pescoço. Durante horas, observou o voo elegante das aves contra o céu nublado, anotando detalhes em seu guia de campo já bastante usado. Aqueles momentos de paz e contemplação eram tudo o que ele precisava. Quando o sol começou a baixar, banhando as falésias com tons dourados, Simon decidiu que era hora de ir embora. Caminhou de volta para sua van com o coração leve, satisfeito com o que havia presenciado. Mas ele nunca chegou a partir. Naquela mesma noite, seus familiares começaram a se preocupar. Era raro ele não manter contato, especialmente após um dia ao ar livre. Tentaram ligar para o celular, sem resposta. À medida que as horas passavam, a preocupação deu lugar ao pânico. Na manhã seguinte, um funcionário da reserva encontrou a van de Simon estacionada no mesmo lugar. Nada parecia fora do lugar. Os binóculos, os livros de aves, tudo estava lá, como se ele fosse retornar a qualquer momento. O que não estava ali era Simon. Imediatamente a polícia local, amigos e voluntários deram início às buscas. Vasculharam trilhas, fendas nas rochas e até enviaram drones e equipes especializadas para áreas de difícil acesso. Mas nenhum sinal, nenhuma pegada, nenhum objeto fora do lugar. Nenhuma pista. Era como se Simon tivesse simplesmente desaparecido no ar. Surgiram especulações. Alguns achavam que ele poderia ter caído acidentalmente das falésias, sendo levado pelas correntes. Outros, mais céticos, levantaram a possibilidade de que ele tivesse escolhido desaparecer, abandonando sua vida para recomeçar em algum lugar desconhecido. No entanto, para aqueles que o conheciam bem, essa ideia parecia absurda. Ele era feliz, amava o que fazia, e não havia qualquer indício de fuga ou crise. Com o passar do tempo, a angústia da família só aumentava. Meses se tornaram anos. Nenhuma nova informação surgiu. Nenhum corpo foi encontrado. Nenhuma testemunha apareceu. O mistério do desaparecimento de Simon Hodgson passou a ser uma ferida aberta que nunca cicatrizou completamente. Todo dia 21 de dezembro, sua família e amigos voltam a Bampton Cliffs. Ali, no mesmo lugar onde ele foi visto pela última vez, realizam vigílias, acendem velas e lançam palavras ao vento salgado, na esperança de que ele, de alguma forma, ainda esteja ouvindo. O tempo não apagou a dor, nem a dúvida. E enquanto olham para o mar que se estende até onde os olhos não alcançam, a pergunta continua ecoando. E se Simon ainda estiver por aí? E se as respostas sempre estiveram ali, escondidas entre as ondas ou no silêncio das falésias? O que era para ser uma viagem de reencontro familiar transformou-se em um mistério perturbador. Em 24 de setembro de 2023, Chelsea Grimm, fotógrafa e assistente social de 32 anos, partiu de San Diego rumo a Connecticut. Ela planejava participar de um casamento e rever a família. Com ela, levava seu amado Pat, um lagarto de barbicha chamado Roxy. O cenário parecia uma aventura promissora. Ao chegar ao Arizona, Chelsea tomou decisões incomuns. Em 27 de setembro, cancelou os planos com amigos e disse aos pais que acamparia por alguns dias antes de voltar. Foi vista em um motel em Seligman, aparentando estar desorientada, perguntando se aceitavam euros como pagamento, algo difícil de justificar em uma viagem local. 2 dias depois, em 30 de setembro, um lenhador viu Chelsea acampando dentro de seu SUV em uma estrada florestal remota em Ash Fork. Segundo ele, ela parecia bem, mas decidiu ficar ali. Essa foi a última pessoa a vê-la com vida. No dia 4 de outubro, seus pais a reportaram como desaparecida. No dia seguinte, autoridades encontraram seu veículo trancado, com 2 pneus furados, na Kaibab National Forest, perto de Ash Fork. Chamou atenção o que faltava dentro do carro: carteira, documentos, roupas, seu lagarto Roxy, tudo havia desaparecido. Apenas a câmera permaneceu. Carlo and Marcella, Chelsea Grimm moved from the East Coast to Ocean Beach in 2020, and just a few weeks ago she was headed back home for a wedding, but days before she disappeared, she had contact with an Arizona police officer. I made an open records request for that body camera video, and tonight we can see that video and hear a conversation that she had with one of the last people she talked to before she disappeared. Hello. This video taken from a Williams, Arizona police officer's body cam shows one of the last contacts made with an Ocean Beach woman who went missing near Flagstaff. Are you doing all right? Yeah, I just was doing a photo shoot of the lost soldiers and got a little emotional. Buscas foram realizadas num raio de 3 milhas ao redor do carro, incluindo cães farejadores, drones e voluntários, mas nada foi encontrado. Sem rastros de pegadas, sem vestígios. Era como se ela tivesse simplesmente evaporado. Houve teorias de autodesaparecimento
desaparecimento voluntário, crime, acidente na floresta ou falha psicológica. Alguns acreditam que ela poderia estar enfrentando problemas emocionais graves. Hoje, a família de Chelsea continua a busca ativa. Contrataram investigadores, anunciaram cartazes e placas na US Route 40 pedindo ajuda pública. Ainda não há nenhuma pista nova desde então, e seu paradeiro permanece um enigma angustiante. A história de Chelsea Green ecoa como uma tragédia moderna. Uma artista com sonhos interrompidos, desaparecida sem rastros. Um mistério que mistura vulnerabilidade, isolamento e ausência de explicações. E nos faz olhar para o desconhecido com medo, mas também com esperança de que um dia ela possa ser encontrada. Federico Alejandro Bruni, um argentino de 31 anos, viajou sozinho para o interior de São Bonifácio, em Santa Catarina, com o plano de passar alguns dias em contato com a natureza. A região escolhida era cercada por mata fechada, rios de correnteza intensa e trilhas pouco exploradas. Ele pretendia acampar por até 3 dias, tempo que avisou a família que estaria sem sinal de celular. Tudo parecia dentro do planejado, até que o tempo passou e nenhum novo contato foi feito. Estranhando o silêncio, os parentes acionaram as autoridades. Ao chegarem ao ponto de acampamento, as equipes de busca encontraram o carro de Federico estacionado, a barraca montada e seu cachorro ainda ali, sozinho, como se aguardasse a volta do dono. Mas Federico havia desaparecido sem deixar rastros. O cenário era inquietante. Não havia sinais de luta, arrombamento ou roubo. Os equipamentos de camping estavam intactos. A única coisa fora do lugar era a ausência de Federico. Isso fez com que a hipótese de um acidente em meio à floresta fosse considerada desde o início. As buscas começaram com urgência. Equipes do Corpo de Bombeiros, cães farejadores, drones e mergulhadores foram mobilizados. Durante 3 dias, os socorristas enfrentaram trilhas de difícil acesso, rios caudalosos e áreas sem visibilidade. A mata densa dificultava a movimentação e o sinal de comunicação era instável. Cada minuto aumentava a preocupação com a possibilidade de um acidente fatal. O local tinha quedas d'água perigosas e rochas escorregadias, o que indicava risco real de um possível afogamento. Na manhã do dia 1º de fevereiro, o mistério começou a ser desvendado. O corpo de Federico foi encontrado às margens do Rio Poncho, próximo a uma das cachoeiras mais visitadas da região. Estava submerso, mas visível entre as pedras. Não havia sinais evidentes de violência. O corpo foi retirado com cuidado e enviado à perícia técnica para exames mais detalhados. A principal suspeita levantada pelos bombeiros foi de que Federico teria escorregado ao tentar atravessar ou se aproximar da margem do rio. Com a correnteza forte e a ausência de ajuda imediata, um acidente como esse poderia ter sido fatal em questão de segundos. Seu cão, fiel ao dono, permaneceu no local todo esse tempo, o que emocionou os socorristas. Apesar da hipótese de acidente ser a mais aceita, a Polícia Civil continua investigando o caso. Familiares foram ouvidos e o histórico do turista foi analisado. Federico era conhecido por gostar de aventuras, mas também era cauteloso e experiente. A causa da morte ainda aguarda laudo oficial, mas até o momento não há indícios de crime. O caso segue sendo acompanhado com atenção. A tragédia reacendeu o alerta sobre os perigos de acampamentos solitários em áreas de mata fechada, mesmo entre os mais preparados. A região onde Federico estava não possui estrutura de resgate rápida ou sinal de telefone. O silêncio da floresta, que ele buscava como refúgio, acabou sendo também o fator que dificultou sua salvação. Uma vida interrompida por poucos passos em falso. Em 6 de agosto de 2007, Christina Kalaika, de 20 anos, jovem de Toronto com ascendência filipina, foi vista pela última vez correndo em trilha do Rainbow Falls Provincial Park, Ontário, no Canadá. Ela acampava com primos próximos e amigos de igreja. O parque, arborizado e remoto, possuía trilhas bem demarcadas e vistas do Lago Superior. Christina e os amigos partiram de Toronto dias antes, enfrentando longas horas de estrada. Instalados no acampamento Lot 88, perto do White Sand Lake, passaram a primeira noite em volta da fogueira até a madrugada. Uma fotografia tirada às 00:08 registra sua alegria junto ao grupo pouco antes da fatídica manhã. Na manhã seguinte, por volta de 6h30, Christina pediu que Ed Mig a acompanhasse até o banheiro coletivo. Decidiram correr, mas logo se separaram. Ed foi pela estrada, Christina seguiu rumo às Rainbow Falls. Ele voltou cerca de 1 hora depois, sem sinais dela. Essa foi a última vez que alguém relatou vê-la com vida. A Ontario Provincial Police lançou uma busca massiva.
Cerca de 100 policiais, voluntários, cães farejadores, helicópteros, drones, radar subaquático e tecnologia infravermelha percorreram trilhas como Casque Isles, vasculharam rios e falésias, tudo isso por 17 dias consecutivos, sem qualquer pista. A chuva que caiu no dia seguinte à última aparição trouxe dificuldades adicionais. Folhas caíram e cobriram trilhas, invisibilizando rastros. Os resgatistas sofreram lesões, entre elas torções e escoriações. Um cão farejador chegou a se perder na mata densa e fechada. Buscas noturnas foram suspensas por segurança. Não foram encontrados vestígios de roupas, sapatos, sangue ou pertences. Especialistas descartaram ataque animal ou violência. Não havia marcas de luta nem arrastamento. A hipótese mais provável recai sobre desorientação voluntária, queda em terreno oculto ou acidente. Ainda assim, inexplicável dada a visibilidade das trilhas marcadas. A mãe de Christina, Elizabeth Rutledge, organizou vigílias e uma força-tarefa própria, financiada por campanhas públicas. Gravaram CDs, promoveram buscas comunitárias e vigílias no parque. Apesar de esforços contínuos, não encontraram novos indícios. A recompensa atual oferecida pelo governo de Ontário é de 50 mil por informações. Até hoje, o caso segue oficialmente aberto, sem solução. Há especulações de crime de oportunidade, sequestro ou desaparecimento voluntário, mas nada foi comprovado. A investigação continua, ainda que esporádica. A família mantém a esperança e pede que visitantes ao parque vigilem por qualquer pista antiga ou recente. Christina Kalaika representa um dos desaparecimentos mais enigmáticos em parques canadenses. Se a maioria desaparece a até 8 quilômetros do último ponto visto, ela segue fora desse raio. O caso desafia explicações simples. Uma jovem alegre desapareceu no silêncio da floresta sem deixar rastros e permanece sem resposta 16 anos depois. Era feriado de novembro de 2018, quando Fabiane Fernandes, uma mulher de 32 anos, decidiu fazer uma viagem para relaxar em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro. Moradora de Florianópolis e mãe de um menino de 8 anos, Fabiane administrava uma pousada e estava animada com a chance de conhecer o famoso litoral carioca. No sábado, 17 de novembro, ela saiu sozinha para uma trilha, levando apenas o essencial. Antes de sumir, ela postou uma foto em seu Instagram com a localização marcada como Pontal do Atalaia. Porém, segundo a investigação, a imagem teria sido tirada em outro ponto da cidade, próximo à trilha da Cabocla, o que levantou suspeitas de que ela poderia estar desorientada ou tentando despistar alguém. Era sua primeira vez na região e ela não havia contratado guia nem informado amigos sobre os planos detalhados. Quando o fim do dia chegou e Fabiane não retornou, seus amigos começaram a se preocupar. O celular estava fora de área e nenhuma mensagem havia sido enviada. O namorado, em Santa Catarina, tentou contato várias vezes, sem sucesso. No domingo, a ausência dela foi oficialmente registrada e os bombeiros iniciaram uma busca na região das trilhas e matas próximas à prainha e ao Morro da Cabocla. A operação de resgate envolveu bombeiros, guias, cães farejadores e moradores locais. Durante 4 dias, equipes varreram a vegetação fechada. Finalmente, na manhã de quarta-feira, 21 de novembro, um corpo foi localizado por um agente da Defesa Civil, cerca de 30 metros abaixo da trilha. Era Fabiane. Estava sem roupas, com ferimentos no rosto e tronco, e ao lado do corpo estavam seus pertences: celular, roupas e mochila. O estado avançado de decomposição e os ferimentos levantaram dúvidas sobre a causa da morte. A polícia considerou desde o início a possibilidade de feminicídio, já que o corpo estava nu e com marcas compatíveis com agressão. No entanto, não havia sinais claros de queda acidental ou de arrastamento. A hipótese de violência sexual também foi cogitada, mas os laudos iniciais foram inconclusivos. Durante a investigação, descobriu-se que Fabiane havia feito contato com algumas pessoas locais nos dias anteriores. Um pescador afirmou tê-la visto na região da prainha, sozinha, caminhando em direção à trilha. Nenhuma testemunha ouviu gritos ou sons de luta. A polícia chegou a questionar moradores e turistas, mas nenhuma pista concreta sobre possíveis agressores foi confirmada. O caso ganhou repercussão nacional. A morte de Fabiane expôs o perigo enfrentado por mulheres que viajam sozinhas e reacendeu o debate sobre segurança em trilhas pouco sinalizadas. Também houve críticas à demora nas buscas e à falta de estrutura para atender casos emergenciais em áreas turísticas isoladas, mesmo sendo um dos destinos mais procurados do estado. Até hoje, nenhum suspeito foi preso ou indiciado pelo crime. A causa da morte de Fabiane Fernandes permanece oficialmente sem solução. Sua família segue em busca de respostas.
A mãe, que criou o neto após a tragédia, afirma que nunca acreditou em acidente. Para ela, Fabiane foi vítima de um ataque brutal. A história da jovem continua ecoando como um dos casos mais tristes e misteriosos de Arraial do Cabo. Se você chegou até aqui e curtiu o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Isso ajuda muito. E aproveita que eu separei mais um vídeo aqui em cima para você assistir agora.